Educa ODS apresenta Energia da Sustentabilidade. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Energia da Sustentabilidade. Este episódio é dedicado a mais um ODS que recentemente chegou para compor o grupo daqueles selecionados como prioridade aqui na Copel. É o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 4, Educação de Qualidade. Para contar por que o ODS 4 agora recebe esta atenção especial e o que o trabalho da Copel tem a ver com esse tema, temos aqui como convidados a Superintendente de Governança e Sustentabilidade, Luísa Tischner Nastari, o Superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais, Júlio Omori, e a coordenadora do Programa Educativo Iluminando Gerações na Copel Distribuição, Daiana Burcotti. Obrigada, pessoal, por topar fazer parte desse bate-papo aqui comigo e com o nosso ouvinte. Para começar, eu gostaria de pedir para a Luísa contar para a gente, Luísa, por que a Copel decidiu incluir o ODS 4 nas suas prioridades no que diz respeito aos objetivos de sustentabilidade elencados pela ONU. Oi, Raquel, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então, lá em 2000, a Copel já virou signatária do Pacto Global. E em 2016, a gente aderiu a esse grande movimento de adesão aos ODS, né? De forma que a nossa empresa também contribua para que lá em 2030 a gente consiga erradicar a pobreza. Em 2018, o setor elétrico brasileiro ele se uniu para a gente definir assim, quais são os ODS prioritários para o setor. E foram definidos, na época, alguns ODS, entre eles o ODS 7, que é energia limpa e acessível, que tem tudo a ver com o nosso negócio, o ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, o ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 11, que são cidades e comunidades sustentáveis, e o ODS 13, ação contra a mudança global do clima. Até quem quiser conhecer um pouquinho mais, nós temos um podcast sobre cada um desses ODS. Porém, a gente acredita que a única forma da gente criar realmente uma consciência transformadora, né, e desenvolver não só os copelianos, mas enfim, toda a comunidade, todas as nossas partes interessadas, de forma intelectual, emocional, física, social, cultural, é através do ODS 4. Então, por isso que nós decidimos inserir também, especificamente para a Copel, educação de qualidade. E dessa forma, a gente sabe que a Copel já há muitos anos nós temos o Educa ODS, que é um programa justamente voltado para a gente trabalhar com os ODS dentro da Copel. E por isso a gente achou bem relevante inserir o ODS 4 também entre os prioritários da nossa companhia. Esse tema, inclusive, foi ressaltado recentemente na CIPAT, né, Luísa? Na palestra que falou sobre ESG, ficou bem claro que sem o ODS 4, os demais objetivos não são alcançáveis, né? Com certeza, Raquel, porque, na verdade, um dos grandes desafios sempre é a questão do engajamento. Então, como que a gente envolve os nossos fornecedores, a comunidade, os nossos empregados? Tem muita relação com a educação. Então, não adianta a gente caminhar sozinho, a gente precisa que todos caminhem conosco. Um bom exemplo é a questão da mudança do clima. Não adianta só a Copel trabalhar internamente, a gente ter um plano de neutralidade, buscar reduzir as nossas emissões, se a gente também não possibilita conhecimento para os nossos fornecedores, para que eles também possam evoluir com a gente nessa caminhada. Então, esse é um dos exemplos em que a educação, ela anda de forma paralela junto com os outros ODSs também. Então, fica assim evidente que se a gente não tiver a educação permeando todos os ODSs, dificilmente a gente vai conseguir atingir aí os nossos objetivos até 2030. Certamente, né? Bom, e dentro da Copel, talvez a ponte mais tradicional entre a companhia e o setor de educação seja o programa Iluminando Gerações, as famosas palestras nas escolas, como todo mundo conhece, e levando o kit escola, como a gente chama internamente, o material que é entregue para as crianças que participam desse programa. A gente está aqui com a Daiana, gostaria que a Daiana Burcotti explicasse para a gente, Dai, como que surgiu esse programa e como é que ele está configurado hoje nesse cenário pós-pandemia que trouxe tantos desafios. Olá, Raquel, olá, ouvinte. Então, o programa Iluminando Gerações, ele nasceu na Copel há mais de 5 décadas, né? Então, com o objetivo de levar orientação
a comunidade de forma geral, né? Orientação sobre os temas segurança com a energia e eficiência energética. Então, ele acontece já há muito tempo, né? Atuamos nas escolas, na comunidade, né, de forma geral, e através de palestras, né? Então, digamos que a ação mais relevante aí do programa são as palestras nas escolas, né? O público-alvo hoje que nós trabalhamos são alunos de 4º e 5º anos do ensino fundamental 1, além dos professores também, né, que acabam participando das ações. Nós tivemos aí o período da pandemia, né, que acabou prejudicando de forma geral, né, toda a sociedade, e o programa precisou se reinventar. Então, após a pandemia, aí nós também tivemos ações virtuais, criamos vídeos, né, que estão disponíveis hoje no YouTube, na página da Copel. Temos também jogos gratuitos, né, que podem ser baixados no smartphone. Um dos jogos é o Clique Esperto, que fala sobre o uso eficiente da energia, e o outro é o Se Liga, que fala sobre a segurança com a energia elétrica. E esses conteúdos digitais hoje estão somados a um reencontro presencial, né, Daiana? Não só pelas palestras, pelos palestrantes da Copel, mas também pelo teatro que circula pelo programa. Como é que está sendo esse reencontro? Como é que funciona essa interação no presencial com a criançada? O teatro, Histórias Eletrizantes, ele realmente é uma ação muito eficaz, né, da empresa. Ele atua nos municípios aí de toda a área de concessão da Copel. E também, né, leva o tema, fala sobre sustentabilidade, sobre o uso consciente dos recursos naturais, fala sobre destinação correta dos resíduos sólidos e acaba abrangendo um número bem grande de alunos, né, porque o teatro acaba que envolve toda a escola, né, então acaba envolvendo alunos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º anos. Aí, falando sobre números, eu já estou sabendo que o Iluminando Gerações esse ano quer chegar a 60 mil crianças do ensino fundamental aqui no Paraná. Mas a Copel também conversa com o público jovem e adulto, não é mesmo? Júlio Mori, que está aqui com a gente, é fortemente engajado nesse relacionamento aí da companhia com os ensinos técnico e superior. Então, gostaria de saber, Júlio, o que a Copel tem ganhado aí com essa prática de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Recentemente, a gente teve uma hackathon que também está muito relacionada com o movimento de inovação dentro da Copel. O que você tem para trazer para a gente a respeito dessa modalidade aí de ações conjuntas da Copel com as instituições de ensino superior e técnico? Oi, Raquel. Primeiro, uma saudação especial então para os ouvintes desse importante podcast. Eu diria o seguinte, a relação corporação com universidades e também com escolas técnicas, né? Ela é tradicional, cultural, e se você avaliar assim, fora do Brasil, nas grandes potências, é muito mais desenvolvido. Eu diria que a gente tem uma dificuldade, inclusive no Brasil, dessa integração, que ela é de muito sucesso. Você pegar, por exemplo, a Alemanha, Estados Unidos, a relação entre necessidade da sociedade, desenvolvimento de produto, integra naturalmente aí o ambiente empresarial corporativo com as universidades. Porque, na verdade, não só na pesquisa e desenvolvimento, mas o grande supridor de força de trabalho aí para as corporações vem da universidade. Você precisa realimentar todo esse ciclo. A gente tem aqui um pouco de dificuldade no Brasil, já identificamos isso. E aqui no lado da Copel, olhando esses benchmarks internacionais, trazendo esse segredo de sucesso da integração aqui para as nossas ações do dia a dia. Nós temos um histórico bem interessante, né? Se for ver nos cursos de engenharia, né? A própria engenharia elétrica, não sei se todos sabem, mas o primeiro curso de engenharia elétrica aqui do Paraná ele é da Universidade Federal do Estado do Paraná e foi uma demanda da Copel, uma demanda da necessidade de engenheiros que normalmente a gente tinha que trazer, normalmente vinha de Minas, né? Se forem lembrar, os engenheiros mais antigos tinham muitos mineiros, né? E as escolas técnicas também, o desenvolvimento das escolas técnicas aqui no Paraná, nos centros depois de educação tecnológica, eles vieram também com apoio importante, uma ação também junto aos governos federais, inclusive fora do Paraná.
né? Temos vários colegas aí técnicos que são fora do Paraná. Então isso mostra que é um caminho de mão dupla, né? Nós precisamos dessa mão de obra qualificada, não só para os quadros próprios, mas também para os nossos fornecedores, para terceiros, para os desenvolvedores de boa utilização de energia também para o lado do consumidor, assim como nós sentimos que a universidade, para boa formação, para a qualidade da formação, também precisa se envolver com problemas reais, e é nesse sentido que a gente entende que a Copel também pode auxiliar nesse âmbito, né? Eu queria citar rapidamente, então, 3 ações que a gente tem desenvolvido. Uma delas é um programa que nós denominamos de sinergia, onde é aberto para todos, inclusive, serem tutores desse programa. Nós lançamos temas que são problemas ou potenciais oportunidades aqui para a Copel para serem desenvolvidos pelos universitários dentro aí dos seus trabalhos de final de curso. Então a gente tem já dezenas de trabalhos, até de copelianos que estudam e também estão no dia a dia aí do ensino profissionalizante ou ensino superior, para se desenvolverem soluções que a gente entende como sendo de um bom encaminhamento aqui dentro dos nossos dia a dias aqui da Copel. Ganha os dois lados, né? Quem está aqui do lado da Copel podendo fornecer dados de uma forma formal, né? E também com uma tutoria, e do outro lado tendo um problema real para trabalhar e efetivamente também se desenvolver como um aluno. Então são dezenas de trabalhos já executados, algo que a gente não teria condições de fazer totalmente internamente, né? Então veja que esse é um dos exemplos que a gente trabalha e que mostra então essa possibilidade de integração muito forte, um trabalho que, diria assim, tem um custo muito pequeno, né? A segunda questão que até você comentou do Hackathon, nós promovemos isso no final do ano passado, e tivemos aí então uma adesão de 40 equipes com 5 participantes, então mais de 200 participantes de todas as regiões do estado do Paraná, da mesma forma, né? Lançando um desafio. No meio do programa a gente conseguiu fazer capacitações para os alunos, para os estudantes, e isso então nos trouxe mais de 10 ideias que a gente está trabalhando na prática. Inclusive os 3 ganhadores, compostos por 5 participantes em cada grupo, estão hoje desenvolvendo estágio dentro da Copel, dentro das ideias que eles propuseram. Então, é um programa também que mostra essa versatilidade, e eu poderia resumir essas 2 primeiras inserções como basicamente de inovação aberta, né? Então, quando você fala de inovação, você pontuou bem nisso, né? O trabalho da inovação, o desenvolvimento da inovação, a gente divide entre inovação interna e inovação externa, ou inovação aberta. Nós temos o programa Volt, que trata das startups, mas a gente quis trazer também essa oportunidade aí com sinergia e com os hackathons, para que a inovação aberta venha também na universidade, algo pré-startup, algo que está ajudando, inclusive, na formação dos estudantes. E, por último, nós temos hoje assinado protocolos de intenção com mais de 14 centros universitários aqui no Paraná, e desenvolvemos projetos de pesquisa e desenvolvimento com mais de 15 institutos, incluindo as principais universidades do estado. Então, nós temos já também dezenas de projetos de P&D, que é um programa regulado pela ANEEL, né, que a gente captura aí um percentual do nosso faturamento para a execução de projetos, e isso ajuda na capacitação dos professores e na infraestrutura dos laboratórios. Então, posso dizer aqui que a gente tem, vou citar alguns, né? Na Universidade Federal do Paraná, hoje uma referência em micro-redes no Brasil, vindo de um projeto de P&D da Copel. E na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nós temos uma referência, inclusive junto ao INPE, de vários centros de pesquisa em energia solar, que só foi possível, né, através desse programa de pesquisa e desenvolvimento, que além de trazer avanços tecnológicos aqui para temas de interesse da Copel, também proporcionou aí, uma capacitação dos pesquisadores, dos bolsistas estudantes e também dos próprios laboratórios.
Júlio, falando em infraestrutura e inclusive sobre alguns dos projetos aí que você citou de pesquisa e desenvolvimento, alguns deles, especificamente esse da UTFPR, que estuda o potencial de geração solar aqui no estado, foram vinculados, alguns deles, a projetos de eficiência energética. E a gente sabe que o Programa de Eficiência Energética da Copel tem incentivado projetos que promovem uma melhoria na estrutura física, inclusive, das instituições de ensino, desde lá do ensino básico até o ensino superior. Gostaria de saber de você como é que funciona esse incentivo do Programa de Eficiência Energética e como que ele pode impulsionar a educação aqui no nosso estado. Então, primeiro, só rapidamente relembrar que assim como o programa de P&D, que é um programa regulado pela ANEEL, o programa de PE, que é de eficiência energética, também é regulado pela ANEEL, da mesma forma, capturando parte do nosso faturamento de forma obrigatória para ser revertido em projetos, né? Então nós temos um histórico já de aplicação dos primeiros projetos aí há em torno de 15 anos, da substituição de sistemas de iluminação, condicionamento de ar nas escolas. Então a Copel já há mais de uma década trabalha com o programa dando apoio nessa questão de eficientização, que, como você bem pontuou, tem alguns pilares, né? O primeiro, educacional, porque junto com esses programas, integrando, acho que até a própria questão do Iluminando Gerações, necessariamente precisa ter ali uma capacitação e treinamento no tema eficiência energética. E segundo, por uma questão interessante, o segundo pilar, que é a relação que tem da melhoria do rendimento escolar a partir do momento que você tem uma condição térmica e luminosa mais favorável. Tem várias pesquisas que mostram que o desempenho aumenta nesse sentido. E um terceiro é que normalmente as escolas com mais dificuldade sempre estão se equilibrando nas suas contas, né? Então, quando você aplica um programa de eficiência energética, você tem também como benefício uma redução do consumo, uma redução dos custos, né? O grande driver agora do momento é que a gente tem colocado e tem conseguido inserir nos projetos de eficiência energética a geração de energia própria, que é uma ação de eficientização principalmente para o sistema elétrico. Então, quase todos os projetos que entram hoje, vamos dizer assim, uma faixa de uns 80% tem geração própria. E isso contribui também de uma forma efetiva porque é uma geração renovável e que evita perdas também no sistema elétrico. Então, voltado às instituições, nós temos mais de 30 projetos executados nos últimos anos dentro das chamadas regulares que a Copel faz anualmente para atendimento aí de todas as nossas classes de consumo. E muitas contas vinculadas a instituições de ensino têm conseguido aprovar projetos e executar, inclusive, projetos de destaque, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada. Mas nós estamos com uma novidade agora, inclusive estamos trabalhando na esteira do que foi o projeto de eficiência energética para hospitais, onde a gente conseguiu com êxito então colocar um programa específico para hospitais. Nós estamos trazendo isso aqui também específico para escolas e escolas públicas. Então nós estamos no momento aqui, temos um objetivo até o final do ano de promover uma chamada pública especificamente para escolas. E a gente vai colocar nos critérios, assim como fizemos nos hospitais, aquelas escolas que têm um pouco mais de necessidade e dificuldade, inclusive vinculado a IDH, IDEB e essas outras variáveis aí de ensino. Então, vocês podem esperar aí que até o final desse ano a gente deve estar com uma chamada pública aberta, onde a gente vai tentar levar também mais esse benefício da eficiência energética agora para as escolas de forma irrestrita, principalmente aquelas municipais mais próximas até da área rural e que a gente sabe que tem mais dificuldade com aqueles 3 pilares, né? Principalmente voltado agora a mostrar como que você pode gerar energia de forma renovável e de forma democrática. Tá aí informação em primeiríssima mão trazida para você que escuta aqui o Energia da Sustentabilidade. Ô Júlio, então vamos dar o serviço aqui para o nosso ouvinte. Como que faz quem quer conhecer, acompanhar a publicação de novas chamadas, conhecer aqueles editais que já foram publicados e ir preparando o seu projeto para as próximas oportunidades? Então, todas as nossas chamadas públicas do PE estão no portal da Copel, no site da Copel. Se for buscar o grande grupo Chamadas Públicas, já de imediato vai cair dentro da nossa
página que é chamadas públicas dos programas de eficiência energética. Ali estão todas as informações, inclusive não só das chamadas em aberto, as chamadas que já foram executadas. Então ali é possível verificar informações técnicas, tipologia de projetos, normalmente quais são os projetos que são executados. Então é uma fonte bem interessante de pesquisa e que normalmente a gente recomenda aqui que os interessados acompanhem. Então na nossa página de chamadas públicas, Programa de Eficiência Energética, no próprio site da Copel. Fica a dica então para você que quer preparar o seu projeto, já ir pensando nele com a devida antecedência. Quanto ao programa Sinergia, Júlio, vale para qualquer instituição de ensino e como é que faz quem se interessar tanto do lado da pesquisa, lá nos projetos de conclusão de curso, nos trabalhos de conclusão de curso, quanto pela Copel, quem se interessa em tutorar esse tipo de atividade? Então, hoje nós estamos executando os projetos com as universidades, que são aquelas que a gente tem protocolos de intenção assinados. Todas as estaduais, todas as federais também, que atuam no Paraná, e aqui de Curitiba, a PUC também, Universidade Positivo. Claro que estamos constantemente buscando novas instituições aqui para estabelecer acordos de cooperação técnica, né? Então, são essas as que a gente tem feito o trabalho e depois a gente faz as divulgações. Então, nós temos os nossos pontos de contato, fazemos uma seleção de problemas internos e divulgamos para a escola. Cada uma tem um cronograma diferente de TCCs. Algumas, para vocês terem uma ideia, estão começando o semestre agora, outras já estão no meio. E então, a gente tem uma dificuldade de acertar o cronograma, mas as informações estão com eles lá e aqui nós temos também na intranet, se vocês entrarem na página de inovação, vai aparecer lá o programa Sinergia, quais são os temas e também oportunidades para tutores, caso haja interesse aí de ser um tutor dentro da Copel. Fora da Copel, então, é essa a questão. Nós temos aí as universidades que nós temos os acordos de cooperação técnica e a comunicação se dá através desses nossos pontos focais nas universidades. Tá aí o convite, então, para a gente fazer essa ponte. Daiana, agora sobre o Iluminando Gerações, quem está nos ouvindo aí tem relação com a educação fundamental, como é que faz para convidar uma palestra da Copel na escola ou, eventualmente, até o teatro, levar o teatro para a criançada conhecer? Então, Raquel, nós temos duas formas, tá, de nos contatar. Pode ser através do e-mail iluminando.gerações, né, sem o tio e sem cedilha, @copel.com, ou também através da nossa página, o site da Copel, pode digitar lá Iluminando Gerações, ele já busca, né, a nossa página e pode preencher o formulário que vem diretamente para nós, né, para a coordenação do programa, e nós damos daí continuidade na solicitação e damos o retorno para a solicitante. Bacana, obrigada. Bom, antes de encerrar, eu ainda gostaria de pedir para a Luísa fazer aquela pergunta de $1 milhão, né, Luísa? Porque quando a gente abraça um novo objetivo, a gente precisa sempre criar mecanismos para monitorar os resultados, para conseguir mensurar aquilo que está sendo feito. Então, como é que a Copel tem monitorado as suas ações relacionadas aos ODS e os avanços obtidos em cada um deles, especificamente com o ODS 4, como é que a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento? Bom, Raquel, realmente, acho que todos os programas a gente precisa ter essa ideia de onde a gente quer chegar. E quando a gente trabalha com ODS, mais ainda, porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma meta lá para 2030. A Copel até participa, junto com o Pacto Global, de um movimento chamado Ambição 2030. E aí ele quer saber assim, o quão ambicioso a gente quer ser e aonde a gente quer estar lá em 2030. Então, por isso que todos os nossos programas também têm que ter essa visão de futuro. Então, a gente divide, para a gente poder monitorar, os programas que são inerentes até às atividades que a Copel executa. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós queremos, até 2030, ser uma empresa de geração de energia 100% renovável. Então, isso está totalmente aderente aí ao nosso ODS 7, né, que é energia limpa e acessível, e também ao ODS 13, que é a ação contra a mudança do clima. Então, através de um projeto que dentro do nosso planejamento estratégico, totalmente ligado ao negócio,
a gente está fazendo a nossa grande contribuição também para a Agenda 2030 através dos ODS. Então, esse é um exemplo de um programa que é inerente ao nosso negócio e que a gente monitora. Mas também nós temos outros programas que acabam também sendo quantificados, medidos e monitorados. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um programa de voluntariado. Esse programa de voluntariado, ele envolve também a questão do ODS 4, de educação, envolve a questão também de cidades e comunidades sustentáveis. Então, a gente monitora, por exemplo, a quantidade de horas de voluntariado que os nossos empregados executam, né? Lembrando que a gente tem um programa chamado Eletrocidadania, onde a Copel permite que os empregados a cada mês disponibilizem 4 horas para o voluntariado. Então, uma forma de a gente monitorar é isso, é a participação. Outro exemplo, as hortas comunitárias, também é um programa, né, diretamente relacionado aí ao ODS 11, que são cidades e comunidades sustentáveis, e para a gente é sempre uma grande alegria a gente poder olhar lá que em 2030 a gente quer uma quantidade significativa de hortas que permite aí toda uma melhora da comunidade e, claro, também melhora para o setor, porque a gente permite que as nossas faixas de servidão estejam desocupadas e, na verdade, ocupadas com um fim nobre. Então, também a gente monitora esses programas mais específicos. Aí pode perguntar assim, tá, ok, mas e como é que eu posso saber um pouquinho mais sobre esses programas? Quais são os nossos indicadores para onde a gente quer ir? Então, nós temos um portal que se chama Copel Sustentabilidade, se vocês forem acessar lá, ali tem todas as informações sobre os ODS, podem conhecer mais sobre esses programas e acompanhar como é que a gente está evoluindo. Além disso, também, todo ano a gente elabora um documento chamado Relato Integrado, onde a gente traz todas essas práticas. E ali você vai conseguir ver tanto as relacionadas com o negócio, por exemplo, o Iluminando Gerações, ele está lá, a gente vai contar quantas crianças participaram do projeto. Também todos esses projetos aqui que o Júlio mencionou, lá também eles estão descritos. E esse documento chamado Relato Integrado, ele também é um documento público para quem quiser acessar e ali é possível verificar como que a gente monitora. Inclusive, quando você vai lendo esse relatório, ele sempre vai estar vinculando aos ODS que têm uma relação com aquele programa. E eu acho que isso é bem legal para que tanto a comunidade quanto as outras empresas também entendam que a sua própria atividade tem relação direta com os ODS e que também vai estar ajudando nessa Agenda 2030, mas que ela também pode desenvolver outros programas que possam beneficiar tanto seus empregados, a comunidade e que daí também, de uma forma aí indireta, vai estar também ajudando para que a gente possa alcançar esse grande desafio aí, né, de erradicar a pobreza aí até 2030. Muito importante que a gente também acompanhe e que considere esses objetivos como sendo de todos nós, não é? Perfeito, Raquel, é bem isso. A gente vê muito quando conversa com os fornecedores, eles perguntam, poxa, mas como é que eu posso também trabalhar com os ODS dentro da minha empresa? Se eles têm lá dentro um projeto, por exemplo, de alfabetização ou de apoio à educação da comunidade, eles estão super aderentes ao ODS 4 e muitas vezes eles nem sabem, né? Então é bem legal porque, inclusive, o Pacto está proporcionando para essas empresas que elas se engajem mais através de um projeto chamado Hub e é muito interessante porque os fornecedores talvez também possam inserir um pouquinho mais os ODS dentro da agenda deles também. Tamo junto! Então eu gostaria de agradecer a presença da Luísa Nastari, do Júlio Mori e da Dayana Burcotti pelo papo que a gente teve aqui hoje. Se você quer conhecer mais de perto os demais ODS priorizados pela Copel e pelo setor elétrico brasileiro, a Luísa até já deu a dica aqui no começo da nossa conversa, é só navegar pelos episódios do Energia da Sustentabilidade. Nós tivemos trabalhos técnicos do Eduardo Lukov, a identidade visual do podcast é do Lucas Santos Meneghini. Eu sou a Raquel Cagliari e agradeço a sua companhia e a sua atenção. Até a próxima! Energia da Sustentabilidade. Uma série do programa Educa ODS. Copel, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.